Eu vejo isso toda santa estação. Gente boa e trabalhadora pegando suas cascas de ovo que sobraram, triturando-as assim e jogando-as direto na terra ao redor de seus pés de tomate. Se você está fazendo isso agora, esperando que lhe traga uma colheita enorme e saudável, preciso que pare. Larga essas cascas de ovo, você está perdendo seu tempo completamente. E pior, suas plantas ainda estão morrendo de fome. Mas não se preocupe, porque hoje vou te mostrar o jeito certo. Vou te ensinar um truque antigo de fazendeiro para transformar esse lixo de cozinha do dia a dia em ouro líquido puro. Juntos vamos fazer um fertilizante de cálcio poderoso e solúvel em água. Este é o método exato que você precisa para resgatar suas plantações daquela podridão apical de partir o coração e impedir que seus frutos rachem antes mesmo de amadurecerem. E a melhor parte? Vamos desvendar essa mágica de salvar plantas usando apenas um ingrediente barato que provavelmente está no seu armário da cozinha agora mesmo. Pronto para salvar sua colheita? Mãos à obra! Todos nós já passamos por isso. Você vai para o seu jardim, o sol está brilhando. Você vê um tomate lindo e pesado pendurado na videira. Você estica a mão, vira-o e seu coração simplesmente afunda. A parte de baixo é uma bagunça preta, mole e podre. Isso é a podridão apical. E deixe-me dizer, como um homem que trabalha a terra há muito tempo, nada dói mais do que ver seu trabalho duro apodrecer dias antes da colheita. Por que isso acontece? Quase toda vez significa que sua planta está pedindo cálcio desesperadamente. Então, você faz o que todo mundo manda fazer. Você come seus ovos da manhã, você tritura as cascas e as espalha bem na base das suas plantas. Faz todo o sentido, né? Cascas de ovo são 95% cálcio, mas aqui está a dura realidade. Se você apenas enterrar cascas de ovo cruas na terra do seu jardim, pode levar até 20 anos para que se decomponham completamente. 20 anos. Suas plantas estão literalmente morrendo de fome bem em cima de uma pilha enorme de comida, simplesmente porque elas não conseguem comê-la. Antes de eu te mostrar como resolver isso, estou curiosamente interessado na sua rotina. O que você normalmente faz com suas cascas de ovo? Você as joga no lixo ou as enterra na terra, esperando o melhor? Deixa um comentário aqui embaixo e me diz. Não seja tímido, todos nós já cometemos esse erro antes. Aqui está o segredo do negócio. As raízes das plantas não têm dentes. Elas não conseguem mastigar cascas de ovo duras. Elas só conseguem beber. Elas precisam do que os fazendeiros chamam de cálcio biodisponível. Isso significa que o cálcio deve ser decomposto em um líquido para que as raízes da planta possam absorvê-lo como uma esponja. Precisamos quebrar completamente essa casca dura. E esse processo de liberação não começa aqui no jardim. Começa bem dentro da sua cozinha, dentro do seu forno. Deixa eu te mostrar. Bem-vindo à minha cozinha. O primeiro passo para liberar esse cálcio é deixar essas cascas bem limpas. Não as use direto da sua frigideira. Você precisa enxaguá-las completamente em água quente. Lave qualquer clara de ovo restante e use seus polegares para remover aquela membrana interna fininha. Se você deixar essa matéria orgânica na casca, ela vai simplesmente apodrecer, criar bactérias e cheirar terrivelmente mais tarde. Depois de estarem completamente limpas, coloque-as sobre um saco de papel pardo ou algumas toalhas de papel para secar ao ar. Me escute com atenção aqui. Nunca guarde cascas de ovo úmidas em um saco plástico com zíper. Elas precisam respirar ou vão criar uma camada enorme de mofo. Agora vem o passo crucial que a maioria dos jardineiros amadores erra completamente. Nós vamos assá-las. Espalhe suas cascas secas uniformemente em uma assadeira e coloque-as no forno a 250 graus Fahrenheit. Isso é aproximadamente 120 graus Celsius. Você vai deixá-las lá por 2 horas inteiras. Por que fazemos isso? Não é apenas para secá-las. Assar as cascas nessa temperatura específica realmente muda sua estrutura química. Esse calor é a chave secreta para extrair não apenas o cálcio, mas também o fósforo escondido dentro das cascas. E como qualquer bom fazendeiro sabe, o fósforo é exatamente o que suas plantas precisam para floração exuberante e um sistema radicular profundo e forte. Depois que esfriarem, esmague-as com a mão.
Ouviu essa crocância nítida? Isso significa que estão perfeitamente assadas. Em seguida, precisamos pulverizá-las. Já tentei usar um moedor de café pequeno antes, mas honestamente, um liquidificador de vitaminas padrão funciona muito melhor para isso. Ligue-o no alto e batas até obter um pó superfino. Deve parecer e ter a sensação de talco de bebê. Quanto mais fino o pó, maior a explosão química que vamos desencadear na próxima etapa. Se você deixar pedaços grandes e duros aqui, a mágica simplesmente não funcionará tão bem. Depois de ter esse pó lindo e fino, você pode armazená-lo em um pote de vidro na sua despensa por meses. Mas confia em mim, você vai querer usá-lo agora mesmo, porque as coisas estão prestes a ficar realmente emocionantes. Certo, o momento da verdade. Temos nosso pó de casca de ovo finamente assado. Agora, qual é o ingrediente mágico que quebra esse pó duro em alimento líquido para plantas? É simples: vinagre. E não se preocupe se você não tiver vinagre branco comum em mãos. Você pode usar o que já tiver na sua despensa. Vinagre branco, vinagre de maçã ou até vinagre de arroz funcionarão perfeitamente. Contanto que o nível de acidez esteja em torno de um pH de 2 a 3, você está no jogo. Aqui está a regra de ouro que você deve seguir. A proporção é estritamente uma parte de pó de casca de ovo para 10 partes de vinagre. Por exemplo, estou colocando 1 onça de pó, então vou colocar 10 onças de vinagre. Certifique-se de usar um recipiente de vidro bem grande para isso, porque observe de perto o que acontece a seguir. Olha essa reação. Parece um vulcão em erupção bem na minha cozinha. Esse borbulhamento agressivo é o gás dióxido de carbono sendo liberado. Bem diante dos seus olhos, o vinagre ácido está destruindo o carbonato de cálcio duro da casca do ovo e transformando-o em acetato de cálcio. Essa nova forma líquida é exatamente o que seus tomates e pepinos podem beber instantaneamente. Agora preste muita atenção, porque isso é uma questão de segurança. Enquanto essa mistura borbulha, ela está acumulando uma quantidade enorme de pressão de gás. Você nunca jamais deve colocar uma tampa apertada neste pote de vidro. Se você vedá-lo completamente, a pressão aumentará até que o vidro literalmente exploda e estilhaça por todo lado. Em vez disso, cubra a parte superior com um pedaço de pano respirável ou um papel toalha e prenda com um elástico. Isso mantém as moscas da fruta afastadas, mas permite que o gás perigoso escape em segurança. Coloque este pote em um canto fresco e escuro e deixe-o fermentar por 7 a 10 dias. Você saberá que o processo terminou quando o borbulhamento parar completamente e o líquido parecer um leite ligeiramente turvo. Mas espere. Assim que seu líquido estiver pronto, faça o que fizer, não o leve para o seu jardim e o derrame diretamente em suas plantas. Se você usá-lo nessa força total, a alta acidez literalmente cozinhará as raízes das suas plantas vivas. Você tem que diluí-lo primeiro, e a receita para fazer isso é uma questão de vida ou morte para o seu jardim. Deixa eu te mostrar exatamente como misturá-lo. 10 dias se passaram. O borbulhamento parou e nosso líquido parece um leite turvo. Está finalmente pronto. Mas lembre-se do meu aviso de antes. Este é um líquido ácido altamente concentrado agora. Nós absolutamente devemos diluí-lo. Aqui está a regra de ouro para a mistura. Você só precisa de 1 única onça do nosso concentrado de casca de ovo para cada galão de água. Para meus amigos assistindo de todo o mundo, isso é cerca de 30 mililitros da nossa mistura despejados em aproximadamente 4 litros de água limpa. Não tente adivinhar essa medida. Se você fizer a mistura muito forte, danificará seriamente suas plantações. Agora, como aplicamos? Você pode certamente derramá-lo diretamente na base das raízes. Mas se você quiser resultados rápidos, recomendo altamente um método chamado alimentação foliar. Isso significa pulverizar uma névoa fina diretamente na planta. As folhas das plantas são incrivelmente rápidas em absorver cálcio. Certifique-se de pulverizar tanto a parte superior quanto a inferior das folhas até que estejam completamente molhadas e pingando. Mas me escute com atenção. Isso é uma questão de vida ou morte para o seu jardim. Você nunca, absolutamente nunca deve pulverizar essa mistura no meio de um dia quente e ensolarado. Se você fizer isso,
Aquelas pequenas gotas de água atuarão como lupas sob o sol forte, e elas queimarão suas folhas até ficarem crocantes. Você destruirá as próprias plantas que está tentando salvar. Pulverize apenas pela manhã cedo ou no final da tarde, quando o sol está se pondo. Quando é a melhor hora para começar a alimentar suas plantas? Comece a pulverizar a cada 2 semanas, no exato momento em que você vir as primeiras flores aparecendo em seus tomates, pimentões ou pepinos. Esse é o momento crítico em que a planta está desesperadamente faminta por cálcio para construir frutos saudáveis e bonitos. E uma última dica de fazendeiro. Quando seu pote estiver vazio, você terá um pouco de lodo de casca de ovo no fundo. Não jogue no lixo. Despeje esse lodo direto na sua composteira de minhocas. Suas minhocas vão adorar, e isso deixará a terra do seu jardim ainda mais rica para a próxima estação. Vamos fazer uma recapitulação rápida para que você faça isso perfeitamente certo na primeira vez. Você as lava quentes. Você as assa a 250 graus Fahrenheit por 2 horas. Você as bate até virar um pó fino. Você as fermenta com vinagre na proporção de 1:10 por cerca de 1 semana. E finalmente você dilui 1 onça por galão de água antes de pulverizar. É realmente simples assim. Eu quero lançar um desafio a cada jardineiro que está assistindo isso de todo o mundo. Experimente este método neste fim de semana. Pegue aquelas cascas de ovo do café da manhã, siga esses passos e veja como seus tomates e pimentões respondem. Eu te prometo, você ficará absolutamente impressionado com os resultados. Se este vídeo te ajudar a salvar sua colheita, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. É um pequeno clique para você, mas realmente nos ajuda a compartilhar esses segredos de agricultura sustentável com mais gente boa como você. Obrigado por passar um tempo no jardim comigo hoje. Mantenha as mãos sujas, continue plantando e vejo você no próximo vídeo.